Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Sayane da Plau e estou aqui para mais um TypeScript Crew, nosso 14º episódio. E hoje, na minha esquerda, temos aqui Jess Silva, que tem uma história super interessante para compartilhar com a gente, e trabalhos também. A gente vai fazer aquela dinâmica que vocês já conhecem, quem não conhece vai conhecer. Primeiro a Jess vai falar um pouquinho do trabalho. Hoje eu estou com fundo do TypeScript Crew porque eu estou na minha cozinha. Então, aquele belo cenário do quarto da minha filha ficou para outro momento, porque ela está dormindo nesse momento. Tá? Então, Jess, primeiro de tudo, muito obrigado. Eu que cheguei em você e falei, Jess, vamos fazer um episódio, né? Mal sabia eu que você tinha uma história tão interessante para contar, mas eu tenho uma boa sensibilidade para essas coisas. Então, manda lá, conta a sua história, que acho que vai ser muito inspiradora para todo mundo. Oi, gente, eu sou a Jess, é Jéssica, mas eu prefiro Jess. Eu sou aluna de design gráfico da Universidade AMB Morumbi. Eu tive aula com o Érico Lebedenko. Estou tendo aula, inclusive, mas agora não de tipografia. E aí, basicamente, assim, eu sempre gostei de desenhar letra, mas quando eu entrei na faculdade eu tive aula com ele, meio que acendeu a luzinha. E aí, no meio do ano passado, de 2019, eu fui chamada por ele para ser estagiária da oficina tipográfica da universidade. E trabalhei lá por um ano. É. E aí, convivendo com ele, type designer não fala muito de muita coisa além do próprio trabalho. E convivendo com ele, eu aprendi a amar mais tipografia, além do que eu já tinha tido contato durante as aulas. E aí eu comecei a me aventurar nesse mundo maravilhoso do type. E foi até muito bom, porque quando o Sayane me chamou, eu não tinha conseguido a bolsa que eu fiz agora. Eu tinha acabado de me inscrever, achei que nem ia dar nada. Mas eu consegui a bolsa BIPOC do curso de introdução ao type design moderno do Letterform Archive. Ele é ministrado pelo Graham Bradley e são 10 semanas. A gente tem aula toda terça, 3 horas de aula. E foi, tipo, assim, tá sendo uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, porque eu tô tendo a oportunidade de conhecer um tanto de gente, conhecer, né, mas ver, assim, cara a cara e poder conversar e ter feedback de um tanto de type designer muito, muito da hora. E aí, antes de eu entrar nesse curso, eu comecei a fazer a Arcanjo, que foi realmente a minha primeira fonte que eu fiz em um software vetorial mesmo. No curso eu estou fazendo a Guarita. São 2 projetos que ainda estão muito no iniciozinho, eu quero expandir eles bem mais, principalmente a Guarita, que está sendo o meu xodozinho. Mas quando o Sayane me chamou, eu marquei a reunião no calendário lá e aconteceu que um monte de coisa nova aconteceu no meio e agora eu tenho mais coisa para mostrar e é isso. Massa demais, Jess. Pô, muito legal. Eu vou começar a compartilhar minha tela, mostrar um pouquinho do teu trabalho para a galera poder te seguir, né? E aí depois a gente começa a falar da Guarita, né? Imagino que, deva tá sendo muito legal essa experiência da Letterform Archive. Pô, muito legal a coragem, né? Tem muita gente que tem medo de se expor, de colocar, né? De tentar, né? Então, acho que só por isso já tenho 100% dos parabéns aí. E muito legal que você, além de tudo, ainda foi aceita a edição. Isso é muito bacana. E porque o trabalho é muito interessante mesmo. Então, para quem quiser seguir a Jess, todo mundo vendo a tela aí, Jess, está vendo os seus trabalhos aí? Cara, ainda tá carregando, mas pode falar. O Zoom tá Boa. meio lento hoje aqui. Beleza. É behance.net/Jess Silva. J-E, 3 S, Silva Design. Está escrito aqui, depois eu vou botar no corpo do YouTube ali para poder seguir. A mesma coisa, só que aí um pouquinho diferente. A mesma coisa, só que diferente, né? JessSilva.jpg no Instagram.
para quem quiser acompanhar o trabalho dela, tá? Jess, então beleza, eu vou começar a mostrar a Guarita, para você poder contar um pouco da história dela e a gente começar a trocar uma ideia e dar o feedback que você precisa aí para continuar o projeto. Beleza. A Guarita, ela foi fruto de um type cooker de 5 minutos, que tem no... é um exercício que o professor do curso faz muito. É muito para testar mesmo, porque, tipo, 5 minutos ele dá uma palavra, um tanto de características que a gente tem que pôr nas letras e mandar para ele. Então acaba saindo uns negócios meio estranhos. Mas eu sempre gostei muito de tipografias com muito contraste, com contraste muito alto. E eu nunca tinha tentado desenhar uma tipografia com contraste de expansão. Inclusive, a Kanji eu comecei fazendo. A primeira fonte que eu fiz é de expansão, não. A primeira fonte que eu fiz foi de expansão e essa é de translação. E aí, eu não tive assim muita inspiração no começo. Eu só comecei a desenhar, achei legal e continuei fazendo. Mas aí eu acabei começando a pesquisar mais e não é puxar saco, mas é porque realmente aconteceu. A minha principal inspiração para essa fonte está sendo a reserva display que vocês fizeram para reserva, porque tem várias características em comum, apesar de ela ter algumas grandes diferenças. E depois também eu fui me aprofundar mais em algumas fontes alemãs que o Stephen Coles, do Letterform Archive, me mostrou os specimens que tem no Online Archive já. E acho que o nome da fonte em específico que eu tirei mais ou menos a inspiração das serifas é a Romisch Antiqua. Provavelmente eu falei errado porque é um nome alemão, mas depois eu mando o link do Specimen online para vocês verem. A gente pode, E é isso. enquanto você vai falando, eu posso ir pesquisando aqui, aí fica bom. Ah, beleza. Então. E a ideia basicamente é fazer um negócio com muito, muito contraste. Ela tá no peso bold agora, mas eu planejo fazer pelo menos mais uns 5 pesos. E ela é bem presente, assim, é uma tipografia display. E a única coisa que eu estabeleci para ela no começo é que, além de ser contraste extremo, de ter uma altura de X muito alta. Porque eu achei sensacional os rascunhos que eu fiz, tipo, que eu fui meio que obrigada a fazer. E ela ainda tá muito no comecinho, eu ainda tô... nem tá na versão beta ainda, eu preciso fazer os números e a maior parte dos diacríticos. Mas eu já dei uma boa adiantada no espaçamento, e inclusive a parte que eu mais me preocupo. E esse PDF, inclusive, é o PDF que tem de modelo para mandar pro pessoal do Letterform Archive. Então, por isso que eu nem me preocupei em fazer um especial, porque ele já tem um modelinho muito fácil de usar e tal. Total, muito legal. Bacana. Você quer falar mais coisa? Podemos seguir para dar uma olhada nela? Maravilha. Pô, primeiro de tudo, eu sempre fico lisonjeado. Muita gente já veio falar comigo sobre a reserva display, muito bacana. E, para mim, as referências da reserva display foram a Belly, que é uma fonte de uma site designer chamada Roxane Gateau, que foi uma das inspirações para o... deixa eu ver se eu consigo encontrar ela aqui. Belly. E que tem uma pegada meio anos 70. Também uma outra fonte que é a fonte da Patagônia, que por acaso, obviamente, que eu estou filmando, eu não vou lembrar o nome de cabeça. É Belvi, B-L-B-L-W-E, que é uma fonte muito interessante também.
E ela tem um G bem doidão, que foi um pouco da onde eu olhei para falar, vou fazer um G maluco também. A minha internet ela está me traindo aqui rapidamente, mas, enfim, Belly, vale a pena dar uma pesquisada depois. Por quê? O que eu extraí da Belly? Assim, esse ângulo, esse eixo diagonal completamente exagerado, né? A Belly é uma fonte super incrível porque a versão display dela é muito, muito display, mas ela vai gradativamente ficando mais legível e mais de texto conforme você vai passando para os pesos mais de leitura da família. Então, é muito interessante. Não era muito a vibe da reserva. Na reserva, a gente tentou fazer totalmente uma outra coisa. E aí, no meio do processo, surgiu a ideia de fazer essa, muito porque o próprio Rony ele tinha essa loucura pela Patagônia, pelo logo da Patagônia e tal. E a gente começou a pensar numa fonte que tivesse uma vibe similar e que pudesse trazer uma voz dissonante, né? Uma coisa era a família de textos da Sans, a família display editorial a Serifa e uma dissonante, uma que fosse um pouco um ponto fora da curva ali. Então, vale a pena olhar para essa. A Belve, ela também super, super idiosincrática, assim, né? Eu acho que tem características que deixam a fonte boa de se ver, né? Não necessariamente de se ler, mas de se ver. Esse G é uma coisa de maluco, muito, muito interessante mesmo. Assim, né? O primeiro círculo, o círculo superior dela é super grande, o outro é quase como um nozinho ali. Isso faz com que a altura de X seja, apesar de não ser tão alta quanto a gente imagina, parece ser mais alta do que a gente pensa, ela tem traços caligráficos muito interessantes. As terminações elas são brutas, né? Não é tão fino quanto é, por exemplo, a Belly, não é tão fino quanto é, por exemplo, a reserva display. Ela é mais bruta, né? Os finos das letras são mais para uma Cooper Black, como se fosse uma Cooper Black sharp, assim, né? Que ela está com os detalhes bem fininhos, assim. Então, essas duas foram referências meio que diretas, e aí foi dando outras coisas, outras referências para chegar na reserva display, tá? Só para dar esse background também, que eu acho que pode ser rico também para a tua pesquisa, pode ser interessante. Muito bom, obrigada. Nada. Então, assim, de fato, assim, eu notei essa rap muito bacana. Gosto de quando você consegue encontrar formas como essa, que já me lembra muito a Windsor e a Recoleta, que é uma fonte, que é uma interpretação recente da Windsor, feita pela Latinotype, que é essa coisa meio Art Nouveau, né? O R que arqueia, mas termina meio angulado. Isso é interessante e acho que pode ser uma coisa a se explorar até mais no desenho. Por exemplo, eu acho que, de repente, o P não ficou tão nessa vibe quanto o R. Então, de repente, você poderia experimentar uma coisa mais, né, mais angulada, assim, talvez, mais dinâmica aqui, né? E aí, então, vamos lá. Assim, primeiro de tudo, assim, proporção, né? Que é talvez a primeira coisa que me chama a atenção quando eu vejo um grupo de letras começando pelas maiúsculas. Eu vou marcar aqui as que eu acho que podem estar mais expandidas, mais estreitas, e aí a gente pode discutir. Talvez o seu B seja um pouquinho largo, isso a gente precisa talvez dar uma olhada, talvez isso aqui um pouquinho estreito. Então, eu fico pensando que esse D deveria estar mais assim, expansivo mesmo, sabe? Tipo, aparecer, sabe? Aí acho que C e G, se você quiser que isso aqui seja mais redondo, essas aqui, né, esse grupo de letras aqui, talvez tivessem que estar um pouquinho mais expandidos. Aí o seu M, talvez um pouquinho. Eu não sei, talvez isso aqui. Não sei se de repente você tem que chegar de mancha abaixo ou mancha acima. Não sei se é isso. Não sei se é uma serifa um pouco mais acentuada nessa parte, que pode dar um pouco mais de chão para essa letra, né? Pode ser legal. Mas, assim, em termos de proporção,
eu olharia para isso. E o N eu achei um pouquinho estreito. Esse foi o que me chamou mais a atenção nessa página. O N eu achei bem estreito e talvez um pouquinho... Essas duas letras são letras que a gente vai fazendo meio que no fim, né? A gente vai... Eu, pelo menos, faço muito no fim. Então, elas são as que geralmente eu tenho que mais consertar no final. Porque eu faço elas no momento que eu já estou meio assim, cara, vamos para as minúsculas, né? Aí eu faço as minúsculas e falo, putz, agora vamos lá voltar nessas letras que não fazem parte do nosso vocabulário do dia a dia, pelo menos em português, e eu achei que elas ficaram um pouquinho estreitas também. Então a gente, sei lá, vale a pena. Essa aqui, o que pode ser interessante, tá? Mas eu achei que o peso dela está um pouquinho mais para baixo do que para cima. Ela parece, não sei se é porque ela está igual, e aí se ela estiver igual, parece que ela está pesando um pouco mais para cima do que para baixo. Aí, de repente, não sei se é uma questão de trazer essa parte mais para cá, né? E entender isso. Outra coisa que acontece aí, um pouco mais de desenho mesmo, é que essa junção aqui, ela está super circular, né? Parece que ela foi desenhada geometricamente, assim, né? Então, essa aqui está super circular, e aí aqui ela ficou um pouquinho, sei lá, amassada, assim, eu diria. Eu chamaria isso aqui de amassado. Você vê pelo quadradinho que isso forma, assim, né? Ele forma como se fosse um osso, assim, sabe? Eu acho que isso aqui você poderia dar uma olhada. E aí, um pouquinho o tamanho da serifa, só entender o quanto ela pode ser maior ou menor, ou mais presente. Geralmente, quando a gente está desenhando uma primeira fonte de display com as serifas né, mais finas, é uma tendência natural a gente fazer elas pequenas. Por quê? Porque a gente desenha a letra desse tamanho no computador, né? Então, a gente faz uma serifa e acha que ela está, putz, caramba, está super grande, mas quando a gente olha ela pequenininha, às vezes ela pode se perder um pouco, tá? Eu acho que ela está talvez no meio termo. Ela não está nem tão pequena, mas também ela talvez não esteja tão presente. Eu achei interessante agora que, dando zoom, você fez uma serifa que tem um detalhe angulado, assim, né? Isso é uma informação interessante, que eu acho que a Delve, por exemplo, ela tem um pouco isso, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Não chega a ser angulado, não. Ela tem uma coisa meio... Mas ela tem essas coisas meio... Parece sei lá, um rodo aqui no final, né? Ela tem umas coisas meio bem idiosincráticas. E acho que vale a pena dar uma olhadinha nisso depois. Dito isso, eu acho que, assim, está quase lá as proporções. Talvez ter um pouquinho largo. Principalmente porque... deixa eu ver se eu consigo ver teu espacejamento aqui das mãos. Não tem nenhuma... tem. Desculpa. Tem ali em cima. Deixa eu ver. Aqui, quoted. Principalmente porque na hora que você vê essa palavra aqui, o fato dela estar mais larga faz com que o buraco gerado nesse espaço seja maior. Então, você vai desenhar o T de acordo com o espacejamento. É melhor você, inclusive, desenhar ele dentro de um grupo de palavras aqui, como esse, por exemplo, sabe? E aí você vai conseguir ver, putz, esse espacejamento está muito largo aqui do lado, vou diminuir um pouquinho ele, tá? O seu espacejamento, agora falando um pouco mais desse lado, ele está bem condensado, assim, é como se você tivesse juntado bastante as letras. Isso pode ser bom para quando você estiver fazendo títulos bem grandes, tá? Aqui, por exemplo, tem quantos pontos tem aqui? Não, né? Putz, eu não consigo. Mas enfim, vamos chutar que seja uns 36 pontos, talvez, aqui, um pouquinho menos até. Talvez 36 seja mais para cá, né? Mas a tendência é que quanto mais você for enxergar esse texto num tamanho, sei lá, 24, que já é display, mas ainda assim é um tamanho intermediário ali,
isso aqui fique um pouco apertado. Assim. Então, talvez o seu grupo de controle, né, a O e H, né, expandir eles um pouquinho, dar um pouquinho mais de respiro para ver se esse respiro pode ajudar, tá? Em termos de proporção das maiúsculas, esparcejamento das maiúsculas, olharia para isso. Mas, assim, se eu tivesse que falar entre maiúsculas e minúsculas, qual que eu acho que já está mais bem acabada? Eu acho que as maiúsculas já estão num momento já um pouquinho mais avançado. Isso é legal. Nas minúsculas, eu acho que você tem algumas decisões que você pode tomar, são super interessantes. Tem um início muito... Eu gosto muito quando você faz uma coisa mais radical, caligráfica, né? Esse movimento que acontece da própria caneta, né? Eu acho legal. Aqui, assim, quando você faz isso, a gente tem tipo um giro, né, da pena, que é uma coisa interessante também que acontece com esse movimento de translação que você mencionou, né? Só para esclarecer para quem está lendo, assim, translação e rotação são dois movimentos possíveis caligráficos que geram letras diferentes. A translação vai gerar desenhos mais ou menos similares a esse aqui, né, que fontes mais de caligrafia de pena de ponta chata, e a expansão, desculpa, eu falei translação e rotação, porque eu estou pensando na terra e não na caligrafia. Na expansão, que é o segundo movimento, gera coisas mais didones, né? Então, por que expansão? Porque quando você força a caneta para baixo, ela espalha a tinta, e quando você sobe com a caneta, a caneta ela fica mais dura e faz um movimento fino. Então, ela vai gerar um desenho meio didone aqui, que é uma coisa mais assim. E aí você vê, você consegue entender que aqui a caneta não está com força, né? Força 0. E aí aqui é a força máxima, sei lá, força máxima da caneta, né? E ela vai expandir, vai virar um negócio meio... a tinta vai se espalhar. Então, nesse caso, estamos falando aqui de um movimento de translação. E eu acho que você teve vários momentos interessantes. Aqui, talvez seja interessante entender como é que seria esse movimento do A no G, porque eu acho que aqui no G você talvez tenha escorregado um pouquinho para expansão. E aí, de repente, você vai ter que rascunhar uma coisa mais de translação, que é esse ângulo, de repente, mais agudo, sabe? Que imita um pouco mais esse abrupto que você conseguiu no seu A, né? Então, eu olharia para isso, talvez, como um ponto de interrogação para você, sei lá, explorar no seu desenho, tá? Aqui também, talvez, esse agudo que você consegue aqui, né? Esse ângulo, né? Se você começar a explorar ele aqui, isso também pode te dar certas respostas interessantes. Para que você consiga agrupar um pouco mais cada um desses pedaços das letras, assim, né? Porque geralmente esse arco, né, esse ombro que a gente chama, né, do N, do H, ele nada mais é do que um pedaço do A, certo? Ele é esse pedaço do A aqui, só que com asterisco embaixo, sabe? Então, o quanto pode se inspirar pelo A, ou vice-versa, o quanto que o A pode se inspirar do N para aparecer, tá? Então, acho que talvez sejam esses meus comentários em relação a isso. Eu posso olhar aqui no teu C e no teu E, terminações um pouco diferentes entre si, tá? E aí cabe você dar uma organizada, né? E definir qual vai ser, que aí fica mais tranquilo. Essa terminação dessas felices, ela é super fininha, né? E aí aqui já não tanto. Talvez cabe só essa definição. E aí agora, ao invés de você necessariamente sair refinando tudo,
você pode dar uma pausa e falar assim, putz, como é que vai ser a minha serifa? Vai ser desse jeito, daquele jeito, né? Como é que vai ser o meu acabamento das letras circulares? Como é que vai ser? E aí você começa a trabalhar esses pormenores antes de você trabalhar o todo. Porque aí você já vai ter, no final, o trabalho de organização e de consistência já mais pronto para a próxima etapa, que é aí refinar as outras coisas. Eu achei super interessante e curioso essa serifa daqui. Você já mostrou isso para outros type critiquers, assim? Como é que foi essa inspiração? Porque para mim é bem pouco usual e eu queria ouvir um pouquinho, de repente ter uma história legal por trás que eu não sei. Na verdade, fazendo exercício de caligrafia, eu nunca consegui fazer a terminação clássica, que seria quando você pega os dois lápis ou a ponta chata. E aí no rascunho, isso. E aí nesse rascunho do Type Cooker que eu mencionei no começo, como era tipo, era Type Cooker mesmo, não tinha muita coisa a perder. Eu só fechei o quadrado em cima, eu fiz uma barra e fechei o triângulo, mais ou Você fez menos isso, ali. isso, é isso? Você fez Isso, esse movimento e pá, fechou. é, isso. Entendi. E aí o professor, o Graham, gostou muito, ele falou que nunca tinha visto também e que gostou bastante, e aí eu resolvi colocar como uma característica da fonte. Mas isso não Legal, foi nada legal. muito extraordinário. Não, adorei a sua explicação e acho que isso esclarece um monte de coisa e traz mais Uhum, um elemento que a gente pode discutir, porque isso aqui, ele também reflete nas outras partes das letras, né? Na serifa aqui, né? Então, por exemplo, se aqui está desse jeito, como é que eu faria para trazer um pouco mais dessa inovação, né? Desse olho diferente que veio de um exercício de desenho para essa parte, né? E aí eu fico pensando assim, o movimento de uma gótica, né, uma fratura, etc., seria algo assim, né? uhum. Tipo, seria uma coisa assim com um diamantezinho em cima ou mesmo só um tracinho aqui. Como é que a gente consegue trabalhar essa serifa fazendo mesmo um movimento similar ao que você fez, ó? Tipo, ó, você tinha feito isso, né? Então fechou. E aí, será que dá para fazer a mesma coisa aqui? E aí você já cria um modelo de serifa que faz sentido com o de cima, sacou? Só que Uhum, isso tem dois gumes essa faca aí, né? Porque isso é um feature interessante, mas que afeta todo o resto da tua fonte, certo? Se você for sim. refazer as perifas, você teria que refazer essa. Eventualmente, até o peso das suas artes finas teriam que ser um pouco mais grossos, Uhum, sabe? E aí, isso pode ser um ponto de partida. Eu fico pensando aqui na Silva, do Daniel Sabino, né? A Silva, ela é uma tentativa de fazer uma Didone com a pena de ponta chata. E esse ponto de partida é muito interessante porque gera soluções bem inusitadas e bem únicas, sabe? E eu acho que a gente está diante de um exercício que pode gerar algo nesse sentido, algo que faz isso. Mas é importante que isso seja definido assim. E aí eu fico pensando, será que precisa ser tão quadradão aqui, ou ele de repente poderia ser um pouquinho menor, sabe? Para quando isso aqui ficar pequeno, ele aparecer um pouquinho mais agudo esse ângulo. Não sei. Acho que cabe a gente pensar. A mesma coisa aqui, ó. Você termina ela um pouquinho, como se fosse sei lá, aqui fica mais parecendo uma expansão. Será que não é o caso de terminar assim, né? E de repente aqui, ó, só, como é que chama? Espelhar, né, o lado de lá e ver o que uhum. dá, sabe?
Eu acho que isso pode ser interessante de explorar, sabe? Entendi. Muito bom. Beleza? Eu acho que o M está um pouquinho largo. Ele, acho que ainda está um pouquinho largo. Talvez eu tocar um pouquinho estreito. E esse aqui é difícil mesmo. Aqui, a barrinha, essa barra aqui está um pouquinho leve. E acho que aqui eu exageraria um pouco mais essa serifa para cá, talvez. E aqui, o que você faz? Por isso que você é muito fininho, às vezes você tenta compensar o peso fazendo um pouco mais desse ângulo aqui, chegando um pouco mais pesado, sabe? Essa feature aqui é legal. E eu acho super interessante. Tem que entender quanto ela vai caber com essa feature aqui, certo? De repente, a doideira é fazer um negócio meio pancadão, assim, sabe? Não sei. Mas também cabe a questão, assim. Cara, essas aqui, eu sofri pra caramba para fazer também. No final, eu acabei decidindo fazer uma muito doida e eu fiz uma mais, tipo assim, normal, sacou? Tipo, mas eu acho que é uma super questão aqui. Isso aqui vai estar informado pelo seu A, né? É quase como se fosse o arco o ombro do N, né? E aí você tem que entender o quanto de expansão você pode ter ela aqui, sabe? Quanto que isso aqui volta e fica um pouco mais pesado nessa área, né? Só tentar desenhar aqui de novo, para ficar um negócio mais... Já estou tentando emular aqui o seu P. Aí aqui a gente vai fazer aquele ângulo um pouco mais agudo do A. Sei lá, pensar alguma... De repente, isso aqui ele vai voltando mais pesado, sabe? E aí isso talvez mude bastante a personalidade da letra, sabe? Mas eu acho que se você quiser que isso aqui fique, você vai ter que dar uma brutalizadinha no resto, sabe? E isso acho que vai ser bem isso, vai deixar bem diferente, assim, sabe? Aí, se você quiser, você pode tentar fazer se você quiser dar um pouco mais de organicidade, né? Deixar ela mais orgânica, você pode brincar um pouco com esses ângulos, com essas... Não precisa ser um negócio tão retinho, sabe? Desenhado geométrico. Sei lá. E aí isso aqui tem que se refletir no resto, né? Como é que vai ser, sei lá, o D, o P, Q, D, enfim, essas outras letras. Você tem alguma pergunta? Não, na verdade, as perguntas que eu tinha, você já meio que tocou no assunto de quase todos. Eu não consigo lembrar muita coisa agora, não. Tem algumas letras que realmente não foram feitas com a mesma quantidade de tempo e atenção que outras, então... principalmente agora que eu tô fazendo faculdade ao mesmo tempo que o curso, tá louco o negócio. Vou ler. Cara, assim, de novo, eu coloco isso para todo mundo que eu faço critique, assim. Eu estou olhando sem o teu contexto, tá? Eu estou olhando, né, sem contexto nenhum, ou com o mínimo de contexto necessário para poder dar uma opinião e propor coisas, né? É uma jornada muito pessoal, é uma jornada muito íntima também, essa evolução no desenho das letras e nessas decisões, né? Eu costumo falar que chega no momento, e você com certeza vai sentir isso, chega um momento que a fonte começa a falar com você, ela começa
Você olha para ela, ela te dá as respostas. Ela tem que ser mais assim, mais assado, etc. Essa semana eu cheguei nesse ponto, eu acho que eu cheguei nesse ponto com uma fonte que a gente está fazendo, que é uma fonte que estava com as terminações de serifa que eu não estava assim, não estava entendendo, não estava gostando, e ela chama do pincel. Ela tem a ideia de ser inspirada pelo acabamento de pincel, mas ela não tinha nada de acabamento de pincel até então. E aí, ao experimentar com o pincel, desenhar um pouco mais com o pincel, eu comecei a enxergar que a terminação de uma serifa com pincel poderia ser de determinada maneira. Eu testei e falei, putz, aqui tem alguma coisa. E essa resposta, ela te dá aquele ânimo que você vai para a próxima etapa. Você vai passar agora pelas fases clássicas do pós-review, que é assim, caraca, o buraco é mais embaixo, né? O buraco é mais embaixo, tem coisa pra caramba para fazer, é assim mesmo. A dica que eu dou mexe em pouquíssimas coisas nesse começo, para você não se desanimar. Fala assim, poxa, vamos testar então agora só uma haste de um Mi a partir dessa ideia de fazer a serifa de baixo similar ou emular a ideia que eu tive lá, que foi um grande eureka para você no Typebook, que é essa parte daqui da serifa que acaba com um traço chapado. Só exercita isso, sabe? Tipo, começa a trabalhar as pequenas coisas para que você retome um ânimo, que você retome o prazer e se sinta assim, cara, avançando, né? Porque é isso, você fez um esforço gigante para chegar até aqui, e eu tenho certeza disso. E é dolorido pra caramba, porque eu tenho certeza que você olha para isso e fala assim, caramba, eu não consegui resolver, porque eu ainda não cheguei lá em termos de como eu vou desenhar isso, né? Então, trabalhando nessas pequenas coisas, nesses pequenos detalhes, você consegue quebrar o problema em problemas bem menores do que olhar para o todo agora, né? E aí você olha, começa a fazer só o O e o M de novo, tá? Vamos fazer o O e o M de novo aqui com outro estilo. Funcionou? Beleza. Vamos tentar o outro estilo que, de repente, testaria duas coisas. Emular esse para cá ou voltar com esse aqui para cá. E aí, vendo o que dá, qual que você gosta mais, qual que gera uma reação mais interessante das pessoas do teu curso, né? Assim que eles falam. E aí você decide, vai ser plano A ou plano B, e aí você consegue tocar o resto a partir daí, entendeu? Beleza. Não, perfeito. Eu acho que para a guarita a gente pode pausar aqui. Então, assim, o que ficou resumidamente, assim, trabalhar as proporções, dar uma olhada em outras referências que podem informar também o teu desenho, dar uma decidida se esse feature que foi uma grata surpresa no Typebooker pode ser emulado em outras coisas, dar uma olhada no ângulo de translação, né? Então, para você emular um pouquinho mais a pena de ponta chata e, de repente, não escorregar tanto na expansão. E a reserva display, ela tem esse princípio também. Eu me dei a licença poética de sair um pouco desses dois eixos. Ora, eu fui uma coisa mais finalização, mais com suavidade entre as curvas, e ora não. Isso pode ser um princípio também, tá? E, de novo, eu nem sei se a resposta que eu trouxe para a reserva display foi a resposta que mais se adequava. Funcionou, mas aquela coisa, talvez eu olhe daqui a pouco e fale, não sei se eu faria isso de novo. Mas, enfim, é só um ponto. Gosto demais desses símbolos aqui, acho que isso aqui é interessante, e me lembra um pouco essa história da Fracture, né, de coisas nessa pegada, assim. Eu acho que coisas que tem diamante, a Fedra, uma fonte da Tipotec, tem isso. Ela é uma fonte mais de leitura, mais clássica, tem Sans também, e tem Serifa, é uma família bem legal de olhar, e ela tem as pontuações diferentes, diamantes, assim, que eu acho legal. Aí aqui, que eu adoro essa solução, mas, de novo, de repente, na tua solução desse A, que te gera uma outra resposta, ele talvez tenha que ser mais anguladão, assim, né? Como é isso aqui, né? Sim.
Aí aqui talvez, será que não dá para trazer alguma coisa daqui, né? Acho que é isso. Acho que é só tudo isso, Jéssica. Os números estão começando bem, estou gostando. Talvez a serifinha aqui um pouquinho fina, comparado com isso, né? Comparado com Sim, isso. sim. Mas tá indo, assim. Eu acho que tem um bom... E, de novo, cara, e você falou sobre esfacelhamento, e eu posso dizer assim, cara, tá dentro dessa proposta de ser um esfacelhamento um pouco mais compacto, não tem nada aqui que fale assim, caramba, tá me saltando aos olhos. Isso é ótimo, porque significa que teu princípio de esfacelhamento tá seguindo uma linha que está funcionando. Talvez o que eu vejo aqui, Bright, um pouquinho chamando a atenção. Texas chama atenção, mas é porque também não tem kerning ainda. Mas aí tá, a altura de X, o kerning entre o T e o E é um pouquinho mais complicado, porque tem esse bloco do T, né, que bate com o E aqui. Mas, cara, tá no caminho, tá no caminho. Muito legal. Vamos falar da Arcanjo? Isso. Bora. Só para Arcanjo. Antes de começar, eu só queria te dar mais um toque, porque assim, por que eu trouxe tantos comentários? Porque eu acho que o trabalho está avançado o suficiente para a gente poder falar sobre isso. Então, significa que não significa que eu estou achando o trabalho pior do que outros que de repente eu comentei menos, pelo contrário, eu estou achando que ele está num nível onde eu tenho certeza que você vai olhar para isso e já vai conseguir implementar coisas e separar joio do trigo aí para fazer as decisões que você tem que fazer. Show? Beleza, valeu. Vamos de Arcanjo. Arcanjo, ela tá muito abandonada, tadinha. Ela foi esquecida no rolê, literalmente. Depois que eu comecei o curso e, e voltou às aulas na faculdade, eu me concentrei, toda vez que eu abria o FontLab era para fazer só a guarita, e aí eu acabei deixando a Arcanjo de lado, mas como eu ia estar aqui, eu não quis deixar ela de lado também nessa oportunidade. Porque também, quando eu fiz ela, tinha um monte de coisa que eu ainda não sabia, porque eu fui, tipo, eu nunca tinha tido aula de type design do jeito que eu tô tendo agora. Então, é isso. Se na outra já tinha muita coisa, essa vai ter, tipo, pra caramba. Tem um outro lado da moeda na Arcanjo, que ela tenta ser, por enquanto ela está tentando ser menos coisas do que a guarita, né? E isso faz com que talvez nosso olhar para ela possa ser um pouco mais direcionado. Porque na guarita você tem algumas decisões a tomar que são super importantes. Nessa você tem uma personalidade muito clara, uma Didone, né? Que tem serifas em alguns lugares, mas ela é uma Sans, né? Eu diria que ela é mais para uma Sans, pelo menos olhando aqui. É uma Sans com contraste de uma Didone, né? E aí existem algumas referências interessantes para a gente falar sobre elas. Acho que a Giorgio, que é uma fonte da Commercial Type, é uma fonte que tem uma pegada Didone, mas um pouco mais quadrada nos acabamentos, e acho que vale a pena olhar. Eu nem sei se a Georgia tem uma Sans, talvez, tem que ver. Mas existem outras, não estou lembrando de cabeça. Tem uma, eu não sei exatamente o nome dela, mas ela acho que é Chimswick, que é da Commercial Type, que foi tipo. Que foi a inspiração master do Denis, que é sensacional, maravilhosa, perfeita aquela fonte. Total. A Tinswick, talvez eu estivesse lembrando errado. Ou talvez a George seja a Tinswick com serifas.
essa foi o background dessa foi um pouco mais bem estruturado, porque eu tava de férias, aí eu não tinha tanta coisa para fazer. Aí eu consegui estudar um pouco mais de referência e antes de cair de cara no FontLab mesmo. É, mas é, essa mesmo. Ela foi a inspiração principal. Perfeito. Boa. Muito bom. E como é que eu pensaria esse tipo de projeto? Isso acontece comigo direto também, com a galera da Plau. Assim, pô, a gente viu uma fonte nova que saiu maravilhosa, a gente fica de caraca. E naturalmente, porque a gente vai guardando essas formas na cabeça, quando a gente bota a mão no papel, às vezes a gente emula elas sem querer, certo? Né? Ou sem querer ou por querer, né? Então, tenta trazer coisas de certas fontes que você gosta. No caso da reserva display, trazer alguns elementos da BL, outros elementos. O lance é tentar se inspirar por tantas referências que, no final das contas, isso se perca no mundo de decisões micro que a gente toma quando a gente faz o desenho, né? Uhum. Um exercício interessante é entender da onde vem a Chiswick, por que ela é como é, da onde vem essa inspiração. E você indo lá para trás nas suas referências históricas para trazer da onde vem a origem, né? Da onde vem a origem daquele desenho. Porque isso vai te levar num buraco negro de referências que é muito bom e que pode trazer novas informações para o projeto. Mas legal, a Kinzik realmente é incrível. Então, de novo, aquilo que eu falei, assim, em termos de sensação de tudo pertencer à mesma família, aqui a gente tem isso acontecendo bem claramente. E diria que, nesse momento, um pouco mais do que a Guarita está, apesar de que a Guarita também, que é um grande problema de quem está começando a desenhar letra, é fazer todas parecerem da mesma família. As duas têm isso, mas essa, por ser um pouco mais simples, talvez, em termos de construção, etc., ela está um pouquinho mais dentro desse conceito. Tá? Legal, já tem numerais, já tem símbolos monetários, tem algumas coisas acontecendo super interessantes, então a gente pode comentar ela. Esse ampersand está muito legal, Valeu. super interessante já. Tem, talvez só um pouquinho quadrado aqui, um pouquinho aqui. Uhum. Aí acho que é um tapinha, essa parte aqui um pouquinho, ela vem, mas ela fica um pouquinho flat aqui assim também. De repente tem que só acertar. Mas, cara, a forma, né? O desenho dela tá bem interessante, tem muito promissor, vamos dizer assim. Eu acho que, vamos lá para as maiúsculas, as coisas que mais me saltam aos olhos que eu acho que o interno dessa letra está um pouco elipsoidal demais. E aí talvez você tenha que aumentar esse handle e esse handle para você fazer uma contraforma um pouco mais quadrada, assim. Sim. Certo? Essa parte, ela parece que está um pouquinho amassada. De novo, aqui pode ser uma questão de você trazer esse ponto para a esquerda, aumentar o handle para a direita, para que você consiga um ângulo um pouco mais suave nessa transição. Tá? E aí, ver se o peso aqui está condizente com esse peso um pouquinho maior, né? E deve estar, parece que está. Esse D, não sei o quanto que de repente você pode trazer, mas de repente isso aqui um pouco para a esquerda e talvez isso aqui um pouco mais pesado. Aí, a mesma coisa aqui para olhar do C, você olha para G, né? Isso aqui pode trazer um pouquinho para baixo, que vai ajudar a ocupar essa área aqui do S, que o E não precisa, né? Porque ele tem a base.
Eu não tenho certeza. Eu gosto da ideia de ter uma serifa aqui porque é a única letra que não tem um contraste, né? Uhum. Mas, sei lá, de repente tem que pensar se precisa. Achei que isso aqui está um pouquinho fino. De novo aqui um pouquinho elipsoidal. Mesma coisa do PB. Esse U, sempre uma tretinha, essa transição para ficar igual, né? Não sei muito bem o que você poderia fazer aqui de cabeça, mas eu olharia para os pontos onde eles estão aqui. Talvez eles tenham que ter um mini ângulo aqui, Ok. que vai ajudar a suavizar. O S, que está super bem desenhado, mas acho que está um pouco largo. Uhum. E é difícil pra caramba desenhar essa letra S aqui. Dá umas boas horas de É, tentativa. total. Fico pensando se isso aqui não poderia ser um pouquinho mais para baixo. Uhum. Se isso aqui não poderia ser um pouquinho mais para a esquerda, talvez. Parece que o ângulo ele faz assim, depois assim. Aí não sei, tem que olhar. Acho que o W talvez pudesse ser um pouquinho mais largo. As minúsculas estão interessantes. Eu gosto muito desse G. Esse G está assim, super bem resolvido. Só tem que olhar no espaçamento como é que funciona essa orelha para ver quanto que isso afeta, né, os espaçamentos da história toda. Aqui, eu acho que essa junção, eu iria para uma coisa mais fininha mesmo, sabe? Mais Gidone. Tipo, fino para... Ao invés de ela voltar aqui, sabe? Isso aqui eu não sei se eu faria, não. Não tenho certeza. Uhum. Tá? Porque aqui parece, na parte de cima parece que ela é uma pena de ponta chata, na parte de baixo ainda parece que ela é uma pena de ponta chata, mas que a caneta foi virando, sabe? Ela Sim. Então, eu acho que ela foge um pouquinho do conceito da letra. Esse acabamento aqui, eu acho que não precisa, assim como nesse J aqui. Poderia ser só assim, né? Uhum. Meio chapadinho. Ó, funciona. Uhum. E, eventualmente, você poderia pensar até em trazer isso aqui mais para baixo. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo. Enfim, pegar isso aqui e fazer um J mais para descendente, sabe? Pode ser uma coisa legal. Como uma possibilidade. Interessante a terminação desse Q. Tem que entender se isso é um negócio que a caneta faria, mas acho que o que é super aberto a interpretações diversas, né, cara? Uhum. Eu acho que o A merece um amorzinho, talvez nessa junção aqui. Por que você tem grande aqui? Aqui, juntar um pouquinho mais. E aí, pensar se você precisa ter essa terminação aqui. Essa terminação me lembrou muito a Rotiche. Que é assim, não sei se é um elogio que eu estou fazendo nesse caso, porque eu não gosto muito da Rotiche, mas acho que vale a pena ver. Aqui acho que ficou um pouquinho flat. Esse finalzinho do T também é sempre um problema para mim. Eu concordo Demora um contigo. pouco. Concordo e também sofro junto com você nessa história. E às vezes isso aqui, eu tenho que fazer vários testes para a esquerda, para a direita, entre dois N's, né?
colocar isso entre duas letras N, qual é o espacejamento certo, né? Porque aqui você pode gerar um buracão, mas se você faz ela um pouco mais assim, você gera um buraco aqui. Enfim, tem uma ciência por trás aí que não é muito científica na real. Mas, nos generais, o que eu vejo é que talvez isso aqui seja um pouquinho grande, poderia ser um pouquinho menor, talvez. Uhum. Gosto desse desenho do 3, está interessante. Aqui está um pouco estreito, eu acho. Aqui talvez eu abriria um pouquinho e aí você vai ter um flyzinho bonito aqui. Uhum. Aqui eu deixaria mais fino por mais tempo, o que significa talvez deixar isso aqui um pouco mais quadrado. Mas nessas meigidones, eu penso muito nessa coisa meio do tempo. Quanto tempo ela fica fina, né? Ela começa fina, e em que momento ela expande, né? É interessante dar uma olhada, refletir sobre isso. Cara, eu acho que, de resto, talvez isso aqui esteja um pouquinho como se fosse uma elipse achatadinha. De repente, você tem que só ajustar os handles aqui para ele ficar um pouquinho mais tipográfico. Uhum. Mas eu gosto do desenho desse aqui, mas acho que talvez esse final pode ser um pouco mais para a esquerda. O arroba, acho que dá para melhorar um pouquinho. Principalmente aqui, eu juntaria o arroba, ele está juntando assim, né? Travando, né? Eu juntaria ele mais suave. Ok. Né? Como se ele fosse uma coisa contínua mesmo. Tá? Uhum. E aí a mesma coisa aqui, né? Aí, essa parte aqui do arroba é super... que tem um pouco a ver com a história do T também, né? Uhum. Muito. Certo? E aí essa junção vai ajudar. E eu não precisa fazer ela itálica, não. Porque ela tá meio itálica aqui, né? Tá com ângulo e tal. Acho que não Ela vejo tá muita meio necessidade. angulada mesmo. Acho que são esses meus comentários. Jess, eu gosto muito disso aqui, ó, que você fez. Acho que isso aqui pode ser mais para baixo. E mais exagerado mesmo, sabe? Para você ter isso aqui, no Museu Bodoni, tem uns stories lá no meu Instagram, do Museu Bodoni de Parma. Acho que tem umas tipografias de metal lá que você consegue ver bem esse efeito dessa espora, né? Bem porradona, assim. Bodoni, Parma. Tá nos destaques lá, se você quiser. Beleza, eu vou olhar. Beleza? Cara, acho que é Beleza. isso, né, Jess? Eu sei que não é pouca coisa, mas, de novo, porque seus esforços já estão avançados o suficiente para a gente começar a discutir isso. Você tem mais alguma dúvida? Tem alguma dica que você queira dar para quem? Poxa, para quem está querendo fazer o que você fez, aplicar para bolsas e tal, você tem alguma dica de como é que você fez, como é que foi? Então, assim, basicamente seguir tudo que eu sei que existe de type no Twitter. Foi pelo Twitter que eu achei. É, eu não sei se ainda tá rolando, mas tem uma bolsa do Juan Villanova, que é BIPOC também. E aí é Uhum. uma bolsa bem maior, bem mais da hora. E ele fez uma campanha para arrecadar fundos. E agora ele vai dar 5 bolsas, se não me engano. Tem tudo no Instagram dele, explicadinho. É tipo, para um curso de display type também. E por causa de todos esses acontecimentos, desde da morte do George Floyd, teve um rebuliço muito grande no mundo do type internacional, né? Acho que o Type Directors Club desistiu de continuar por causa das críticas até do Juan Do próprio Villanova, e filme. isso acabou
isso acabou despertando muita coisa boa também é, do mundo deles. Tipo, eles meio que prestaram atenção, tipo, olha, a gente tá fazendo type só pra gente, enquanto tem um tanto de gente de fora que podia estar fazendo muito mais. Total. O E Type Fit Crew, inclusive, é uma dessas iniciativas do Juan Villanueva, né? Não, o Juan Villanueva tá fazendo muita coisa. É. Sensacional. Do Letter from Archive, eu não tenho certeza se vai realmente acontecer outra. Eu acho que foi, tipo... Foi uma iniciativa, acho que até do meu professor, e não do Letter from Archive em si. Uhum. E que eles deram apoio, mas, tipo, a primeira ação foi dele mesmo. Mas, assim, sempre ficar de olho nesses grandes lugares, assim. O Typographics foi um negócio muito legal também que teve. Agora passou, semana passada teve o Type Weekend. E se me seguir também, eu sempre retuito, compartilho essas coisas, tanto no Instagram quanto no Twitter. É, Meu Twitter é Sign of the Jazz. Tipo a música Sign of the Times, do Hairstyles, mas ao invés do Times é Jazz no final. É verdade, você Foi é super exatamente. fã dele, né? Sou. Por isso que eu falei que eu não compartilho muito o Twitter. Mas é isso. Não tem muito segredo. E também ter coragem de falar, né? Porque, tipo, eu achei que nem ia rolar, porque no link da inscrição estavam falando que precisava ter Mac, porque eles deram a licença do RoboFont. E o curso Entendi. inteiro é em RoboFont. Só que aí eles conseguiram uma licença do FontLab pra mim. Então, tipo, se eu não tivesse tentado, eu ia só ficar sem nada mesmo. Mas agora Pô, tá show. show de bola. E, cara, acho que a inclusão passa por isso também, né? Porque não é todo mundo que pode ter um Mac para trabalhar. Sim, Infelizmente, sim. muitos softwares de fazer fonte ainda são para Mac, né? Mas, poxa, que bom que você Uhum. conseguiu isso, cara. É, acho que esse episódio foi muito legal. A tua história é muito interessante. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, a inspirar muita gente também. Espero que os meus comentários possam ajudar o teu trabalho e estou doido para acompanhar o que vem por aí, novidades e tal. Depois vai colocando lá como é que está sendo a sua experiência no Neuroform Wi-Fi, porque eu tenho certeza que vai ser muito rico para todo mundo também. Uhum. Beleza? Obrigada por todas as dicas. Foi mind-blowing. Que bom, que bom. Tamo juntasso, Jeff. Continuamos nosso papo ali pelo Twitter e redes sociais. Galera, quem quiser, agora eu estou passando o meu Type Quiz para toda quinta-feira. Eu tinha aberto dois slots na semana, só que agora eles estão sendo dedicados às duas crianças da minha vida. Terças e quartas pela manhã, estou cuidando delas, enquanto a minha esposa voltou a trabalhar. Então, a gente está nessa pegada pandêmica. Então, toda quinta-feira, quem quiser, calendly.rodrigosaiani. Segue a galera do TypeScript Crew. A Sila Costa traduziu o artigo do TypeScript Crew para o português, então já fica bem mais fácil de saber as critérios, regras, mas não tem critério e regra. Tem um trabalho interessante de lettering, type, fonte, traz para a gente comentar. Jeff, mais uma vez, muito obrigado, parabéns demais pela trajetória e a gente vai se Obrigada a falando. você. Até a próxima. Esse foi o episódio número 14 do Type Crew com a Plau. Beijo!